Viva, temos connosco Fernanda Freitas, é uma figura bem conhecida da televisão, ela é presidente da Associação Novo em Vitória, uma faceta que menos conhecida e que iremos falar a seguir também, mas é também membro do júri do concurso Bairro Feliz, que o Pingo Doce está a realizar. Este concurso está no período de votação até dia 22 de outubro, nas 440 lojas do Pingo Doce aderentes, com 890 causas a votação. No Distrito de Santarém, o programa está a decorrer em 21 lojas, existindo 42 causas em votação. Eu gostaria, para começar, que nos falasse um pouco sobre este concurso, como é que funciona, que tipo de causas é que as pessoas colocam, fala-me um pouco disso. Olá, João, muito obrigada por me ter aqui a falar consigo acerca do programa Bairro Feliz e certamente a falar-nos de outras coisas que também a nós nos fazem felizes, até porque para estar a fazer uma entrevista sobre este tema é sinal que também gosta destas temáticas, não é? Sim. A parte mais interessante deste Bairro Feliz, eu diria que é cada um de nós sentir que está ativo no bairro onde está inserido, ou seja, no fundo, isto baseou-se em iniciativas de grupos de vizinhos ou entidades locais que, a partir do momento em que são clientes do Pingo Doce, candidataram-se numa série de temáticas, ou seja, estamos a falar em temáticas viradas para a cultura, para o património, para o turismo, para a educação, para a causa animal, o apoio social, o bem-estar, desporto, portanto, a saúde, são variedíssimas áreas e o que acontece é que são muitas, não é? E, como disse muito bem, por exemplo, aí na região de Santarém, as 21 lojas vão ter o dobro das candidaturas, ou seja, em cada loja os clientes vão encontrar duas tómbolas, por assim dizer, e por cada 10 euros em compras recebem uma medalhinha, chamemos assim, uma moeda Pingo Doce, que depois podem votar no milheiro ou na tombolazinha que decidirem. Ou seja, por exemplo, aqui no meu bairro eu tenho uma causa mais virada para o investimento ativo e uma outra virada para uma creche. Portanto, eu posso escolher que se vou votar primeiro na creche e depois, hoje em dia, com os preços a que as coisas estão, sabemos que 20 euros em compras não é assim tão difícil de concretizar e, portanto, ao fim de 20 euros eu recebo duas moedas, que é o que me deixa mais feliz, é poder votar em simultâneo, porque para mim é muito difícil escolher. Apesar disso, fui convidada para ser jurada e foi difícil, porque todas as inscrições foram avaliadas por um grupo, éramos cerca de Era isso, 200 embora pessoas. isto esteja à votação agora neste processo, inicialmente foi esse o papel do júri, foi fazer uma pré-seleção, é isso, não é? Exatamente. O júri era composto por cerca de 200 pessoas em várias áreas, eu também lá estava, o que é que fizemos? Avaliamos todas as inscrições, portanto, muitas mais do que aquelas que hoje em dia estão finalistas em cada loja do Pingo Doce. Portanto, foram muitas, não é? Mas já estão selecionadas, portanto, nós selecionamos, eu nem sei quantas é que avaliei, mas éramos vários, portanto, dávamos uma votação e as mais votadas por um primeiro júri, porque tínhamos de fazer uma triagem, porque eram imensas, a partir daí é que há esta votação por parte dos clientes, que é super importante. Portanto, há um donativo que depois é entregue à causa vencedora de cada loja, não é? E isso é super importante, as pessoas saberem que sempre que votam estão de facto a contribuir para a causa que lhes diz mais e que está representada naquela loja e naqueles milheiros, chamemos-lhe assim. Por um lado, é a responsabilidade social do Pingo Doce, a Uhum. funcionar, a criar raízes nas comunidades onde está inserido, e por outro lado, isto é uma espécie de orçamento participativo, vá lá, não é? Que agora também é uma questão, é uma área que tem tido um grande É. desenvolvimento no país, em que apela à participação dos cidadãos, uma participação mais ativa em causas sociais e outras, não é? Eu acho que, infelizmente, muitas vezes o português demite-se quando é chamado à eleição, à votação, à participação cidadã. Por acaso é algo que me faz um bocadinho de confusão, não é? Tendo nós essas ferramentas ao nosso dispor, não as usar, não é? Eu sempre que preciso, ou sinto que o meu bairro precisa de alguma coisa, eu sei qual é o mail do meu presidente de junta, eu sei quando é que são as reuniões, seja assembleias municipais ou as assembleias da freguesia, portanto, se nós todos estivermos um bocadinho mais impelidos a nos responsabilizarmos no sentido de olhar para aquilo que nos rodeia como uma causa comum
e não aquela mentalidade que, bom, eu já pago os meus impostos, então não tenho que fazer mais nada. Isso é verdade, por um lado, nós temos esse direito, se pagamos os nossos impostos, mas por outro lado, também podemos achar que se calhar os nossos impostos poderiam estar a ser canalizados de outra forma e aí é que temos voz. Mas tendo em conta o nível de abstenção que temos normalmente nas eleições gerais, não me espanta. Aqui, o Pingo Doce tem este lado mais lúdico, não é? Eu acho que acaba por ser divertido, até porque envolve normalmente, se formos às compras com crianças e dermos uma moeda, uma destas moedas Pingo Sim. Doce, e explicarmos quais são as causas que estão, já estamos a fazer a pedagogia da participação, não é? Da cidadania ativa, ou seja, eu vou escolher. E mesmo sendo um concurso, obviamente que tem por trás uma marca comercial, não podemos dizer que não, não deixa de ter este lado, e por isso é que aceitei ser jurada, não deixa de ter este lado muito pedagógico, de tu podes fazer a tua parte, podes escolher entre o projeto A e o projeto B e perceber como é até, se calhar até nem sequer conhecias aquelas duas causas, ficas a conhecer, podes ir lá bater à porta e perguntar, se calhar precisam de mais alguma coisa para além daquilo que estão a pedir no programa Bairro Feliz. Isso para mim é fundamental, porque muitas vezes temos a tendência só de nos queixarmos. Isso costuma um bocadinho, porque eu acho que às É, vezes podemos fazer poucas essa coisas, mas... demissão que nós verificamos na abstenção, mas também muitas vezes nas conversas, dizer a culpa é dos políticos, mas Uhum, nós podemos de facto ir à Assembleia de Freguesia, que é onde tudo começa, não é? E aí é o nosso bairro, se o lixo é recolhido, se não é, se há buracos uhum, começa até por coisas que nos dizem respeito ao dia a claro. dia, ao nosso cotidiano, e que É, sabe podemos que houve... participar de facto, não é? Aqui, Podemos e neste caso, devemos. neste caso, as associações, que também têm um papel fundamental no nosso país, em que temos desde as misericórdias às IPSS até às associações Sim, sim. que têm um papel fundamental no desporto, na cultura, Uhum, tudo gira muito à volta disto, não é? E que sem sim, apoios eles se calhar não conseguiam fazer o que fazem, que às claro. vezes até são milagres, não é? Quase, quase a maior parte do terceiro setor, não é? Que engloba essas áreas que acabou de referir, a maior parte do terceiro setor vive com imensas dificuldades. Contudo, também já há o chamado novo terceiro setor, que é uma abordagem mais de inovação social, onde não há as respostas sociais são diferentes, portanto temos de separar as águas, não é? As respostas sociais que são dadas em equipamentos das misericórdias ou das IPSS, já estou a falar de coisas como os lares, os centros de dia, etc., que são respostas que não são inovadoras, mas são super úteis e necessárias. E depois há uma série de um novo olhar sobre o chamado terceiro setor que tenta trazer projetos de inovação social, ou seja, projetos para os quais a resposta é inovadora, é diferenciada e não depende apenas do donativo e da boa vontade de terceiros. Isso é muito importante. Nós estamos a viver um período muito intenso e ativo em Portugal acerca da inovação social, portanto, passamos da agenda do PT 2020 para a agenda 2030, portanto, estamos a falar de muitas verbas que vão ser atribuídas à inovação social, portanto, é muito importante também que todas estas instituições entrem neste ecossistema e se apercebam que podem. Isto, por exemplo, é diferenciado, mas não deixa de ser um donativo. Portanto, o que é que a partir daqui pode ser feito por cada uma destas instituições? Isto também é algo muito interessante e que pode entrar no pensamento coletivo, não é? Uma cocriação coletiva que envolva o bairro, quando muito o prédio, não é? E é muito curioso perceber que às vezes os condomínios nem se conseguem reunir para uma reunião de condomínio, quanto mais fazer uma seleção para melhorar o bairro onde estão inseridos, não é? Eu, na área da inovação social, já fiz até algumas reportagens de alguns projetos muito interessantes que procuravam, até com passos simples, envolver a comunidade para se financiarem, para Uhum. avançarem com ideias muito interessantes, até intergeracionais. Eu já assisti a coisa. Aqui neste bairro feliz, temos coisas tão simples como aqui em Santarém, por exemplo, o ano passado, salvo erro, era arranjar um ringue desportivo onde se desenvolve um trabalho de integração da comunidade cigana. Uhum. Havia assim questões muito simples, bastava só Sim, às arranjar vezes, o às ringue. vezes são coisas simples, às vezes é um telhado, metade de um telhado, uma janela, três computadores, coisas tão simples como precisamos de dinheiro para arranjar a porta da carrinha que transporta os nossos utentes ou a rampa de acesso para pessoas em cadeira de rodas.
às vezes são coisas tão simples e nós não percebemos que só com este contributo, não é? Portanto, uma moedinha aqui ou ali, podemos estar a contribuir para a mudança. E depois, mais do que isso, nós para colocarmos a nossa moeda no milheiro temos de ler a causa. E isso já nos dá algumas pistas sobre o que é que se está a passar à nossa beira, não é? E Uhum, às vezes estamos um bocadinho alheados. Isso não é bom ou não é mau, é só uma constatação. Às vezes não temos tempo entre o emprego, os miúdos, o trânsito, olhar para aquilo que está à nossa volta e pensar o que é que eu posso fazer para tornar o meu bairro mais feliz. uhum. E agora, passando para esta sua faceta também de Uhum. voluntária, de dirigente associativa, nesta área social, Sim, é presidente da associação, presidente e fundadora da Associação Nuvem Vitória. Que exatamente. associação é esta e o que é que faz? Então, a Associação Nova em Vitória nasceu em 2016 e somos de facto um projeto cuja base é a inovação social, ou seja, nós encontramos a tal resposta para um problema que não tinha resposta. O que é que nós fazemos? Nós vamos todas as noites às pediatrias ler histórias de embalar às crianças que estão internadas. Portanto, neste momento temos cerca de 500 voluntários, estamos em 9 hospitais. Estivemos parados devido à Covid e por isso a evolução estagnou há 2 anos e meio e estamos este mês em que estamos a falar, portanto, outubro de 2022, estamos finalmente a retomar o último hospital e isso deixa-me particularmente feliz, portanto é um sinal de facto que tudo está a voltar ao normal, que é quando os voluntários conseguem novamente entrar num hospital e fazer as suas ações, estar com as crianças, ler histórias, também trazer um bocadinho de mimo aos cuidadores, aos pais, às mães, aos avós que estão internados com aquelas crianças e os nossos voluntários vão todas as noites, entram nos quartos, pedem licença, contam uma história adequada à criança que está à nossa frente. E, é claro, não adormecem todas, mas ficam mais serenas, apagam as luzes, portanto, contribuímos de alguma forma para que o sono seja um bocadinho melhor e mais controlado num ambiente hospitalar, onde é difícil adormecer, não é? É um contributo até para uma humanização até dos hospitais, Sim, não é? sem E dúvida. sobretudo para as crianças que têm tanta necessidade de afeto, não é? Todos nós temos, Sim. mas as crianças estão numa idade em que isso é extremamente importante. Como é que Sim. é a recepção? Como é que, entre os profissionais dos hospitais, os pais, as crianças, como é que é a recepção de irem lá ler uma história? É incrível, a recepção é só incrível, porque no início os profissionais de saúde obviamente tinham ali uma dose de desconfiança com quem diz, bem, vêm estes à noite ler histórias e estamos muito habituados a que a hora da história seja assim uma hora efusiva e com barulhos e com personagens e vozes, mas nós, a formação que damos aos nossos voluntários, eles aprendem a contar histórias à noite, histórias para adormecer e portanto, no início tinham algumas dúvidas, mas agora são eles quem nos pede e foi muito importante termos este feedback a partir do momento em que a Covid começou a desaparecer gradualmente, foram as educadoras, as enfermeiras quem nos começou a telefonar e dizer já podem vir, nós temos muitas saudades da nuvem e as crianças estão mesmo a precisar de ter historinhas ao fim do dia para acalmar, porque estão muito receosas, não é? Chegaram ao hospital, aqueles barulhos, aqueles cheiros, e de repente entram duas pessoas com uma t-shirt, com uma nuvem muito fofinha, a dizer boa noite, vamos-te contar uma história e pronto, assim uma coisa fofa, meiguinha, muito serena e em que ajudamos, claro, as crianças a relaxar um bocadinho, não é? Em que hospitais, vá lá, são 9 hospitais para já, não é? Mas Sim, nova unidade, sim. tem a distribuição é nacional, é mais centrada em Sim, Lisboa e no é Porto, nacional, é é nacional. nacional. Temos, a ver se eu não me esqueço de nenhuma, porque senão as minhas nuvenzinhas não me perdoam. Então, Braga, no Porto estamos na nova pediatria já, quando reabriu a nova pediatria pudemos ir para a nova pediatria, substituindo os dois núcleos diferentes que tínhamos. Depois estamos em Leiria, Vila Franca de Xira, Cascais, Alcoitão, Hospital de Santa Maria, Almada e dentro do Hospital de Santa Maria fazemos também o Laboratório do Sono Pediátrico, portanto são 9 unidades que temos neste momento. E, e se não fosse a Covid já estaríamos em 14 hospitais, porque já temos os protocolos assinados com mais 3 ou 4 e pronto, agora temos de recomeçar quase do zero, se bem que já temos digamos, um património de credibilidade e de bom trabalho, premiado de resto,
que nos dá também alguma serenidade em bater às portas dos hospitais novos, porque a partir do momento em que um diretor de pediatria ouve falar de nós, vai obviamente checar com o colega do hospital do lado ou mais Sim, acima, as referências, não é? e felizmente só temos boas referências a nosso favor, o que é fabuloso. Vocês têm, se estou correto, cerca de 500 voluntários Sim, 500 e estão a voluntários. aceitar mais. Como é que as pessoas se podem tornar voluntárias? Bom, imagino que agora o Hospital da Zona de Santarém, o maior hospital, vê esta entrevista e diz: ai, que interessante que seria ter cá a Nova Vitória. Sim, Portanto, pode acontecer e, portanto, nós apostamos em voluntariado de proximidade, portanto, nós não somos muito fãs, sobretudo agora com o preço da gasolina, que as pessoas vão de Lisboa a Santarém para fazer voluntariado. Não, têm um núcleo em Lisboa, podem fazer em Lisboa e, portanto, nós pretendemos sempre voluntários de proximidade. E com isto dizer que, abrindo-se a porta do Hospital de Santarém, nós, com a equipa de enfermagem, com a equipa de pediatria, com a equipa de educação, se existir, e até com a equipa de segurança, fazemos uma primeira abordagem para perceber, ponto 1, quantos voluntários é que realmente são precisos. Eu posso dizer que um núcleo, em média, tem, se for um hospital, não é o Hospital de Santa Maria, porque é o maior, assim como o São João, tem muita gente, mas um hospital médio, por assim dizer, tem cerca de 80 voluntários. E, portanto, nós começamos uma campanha de divulgação em busca de voluntários. As inscrições são feitas online. A partir daí, as pessoas que ficarem selecionadas fazem uma formação de 3 dias. Tem a parte jurídica, a parte de segurança hospitalar, a parte de contadores de histórias. E a partir daí começam a fazer as suas ações. Portanto, nós temos uma plataforma de gestão, a pessoa só dá as noites em que pode realmente fazer voluntariado, normalmente 2 a 3 noites por mês, e trabalha normalmente das 7h30, 8 da noite até às 10 da noite. E depois vai para casa contar as suas aventuras e adormecer a família, se for o caso. E é muito fofo porque mesmo que pais e mães, que pronto, não deixa de ser a hora do jantar, não é? Que no início receiam que os filhos não vão achar muita graça, mas depois apercebem-se que os filhos adoram e são eles a escolher os livros para o pai e para a mãe levarem ao hospital e ler histórias às crianças que estão internadas. É também um movimento de participação familiar, e os pequeninos querem ser voluntários, mas só podem ser voluntários quando tiverem 21 anos. vê-se pelo seu sorriso que isto é uma causa que É, a deixa, lhe dá uma satisfação muito grande. muito. Dei uma espreitadela no seu Facebook, na sua página do Facebook, onde se apresenta como mãe voluntária, profissional na área da comunicação, conteúdos, doida por gatos, Uhum. viagens e livros e, enfim, ser feliz, não é? Sim, E sim. eu gostaria que me falasse um pouco mais sobre si. Nós conhecemos-la de vários programas na televisão, na RTP, Sociedade Civil, Uhum. na SIC. E o que é que tem feito? O que é que está agora a fazer? Pois, a Fernanda, ultimamente, como todos os portugueses, esteve um bocado parada durante 2 anos, não é? Quer dizer, parada no sentido de não sair de casa, esteve em teletrabalho, mas a Fernanda Freitas, falando tipo futebolista, não é? Na terceira pessoa. Bom, eu desde que saí da RTP abri uma empresa de comunicação e conteúdos e, portanto, nós ajudamos entidades a comunicar melhor, seja interno ou externamente. Quem estiver atento viu que a cena dos gatos, a parte dos Sim, gatos já passou aqui já um gato. passaram dois. Exato, pronto, eles vão andando, eles quando sabem que eu estou a dar uma entrevista gostam de aparecer, até estou espantada eles não estarem já aqui em cima. Mas estava a dizer, abri a minha própria empresa de comunicação, que se chama Eixo Norte-Sul, portanto, fazemos planos de comunicação, fazemos publicidades, fazemos relações públicas, portanto, tudo o que uma empresa de comunicação pode fazer, isso já há quase 10 anos. Depois, pelo meio, fundei com o Pedro Dias Marques, o nosso vice-presidente, a Associação Nova em Vitória. Portanto, só estas duas entidades já nos dão muito trabalho, como pode calcular, mas acima de tudo, continuo a ter muito tempo para fazer aquilo que realmente gosto, não é? Aquilo que faço na Associação Nova em Vitória é pro bono, portanto, não é um trabalho, é só mesmo muita dedicação de tempo e vontade, não é? Vontade de mudar as noites destas pessoas, destas crianças e dos seus, no fundo, dos seus cuidadores, e ter também tempo para desenvolver outros projetos. Felizmente continuam a convidar-me para moderar muitos debates, para fazer media training, que é uma coisa que eu adoro fazer, portanto, preparar pessoas para dar entrevistas,
Portanto, no meio de tudo isto, tenho tempo para mim, para a minha família, para os gatos, para os livros, para as viagens, enquanto deixam. Portanto, é assim, a Fernanda está muito bem, está como o bairro, está feliz. Muito obrigado, Fernanda. Agradeço-lhe o seu tempo. Foi João, um foi um gosto falar prazer. consigo. Obrigado. Igualmente, espero encontrá-la em breve em Santarém ou arredores. Combinado. Obrigado.